Aleluia, amém, igreja? Amém. Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo, irmãos. E nós temos compartilhado sobre coisas tão preciosas nesses dias, né? E eu, como prometi aos irmãos, Deus tem me inspirado a isso. O Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração. Nós iremos continuar falando sobre o livro de João, sobre algumas coisas que o próprio Jesus disse. Então, só lembrando, nós já falamos sobre Jesus, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Falamos que Jesus também, Ele mesmo afirmou que Ele é a luz dos homens, e quem está com Ele jamais andará em trevas e terá a vida eterna. E hoje nós vamos falar sobre a terceira afirmação de Jesus, que está lá no livro de João. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 10, capítulo 10, versículo 7, 8 e 9. É o texto que nós vamos ler neste momento. O tema da nossa ministração de hoje é a porta das ovelhas. Jesus afirma nesse texto que nós vamos ler que Ele é a porta das ovelhas. João capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 9. Amém? Glória a Deus. Quantos acharam? Dê um glória a Deus. Aleluia. O texto diz assim: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aleluia. Jesus era demais, né, irmão? E Ele continua sendo demais, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E aqui Ele traz uma lição muito interessante para nós, né? Essa afirmação de Jesus ser a porta das ovelhas é algo muito interessante. Porque é claro que nós, como cristãos, nós sabemos, como eu digo, nós temos alguns dialetos nós de cristão, e nós sabemos que a Bíblia nos chama de ovelhas. E aí Jesus diz que Ele é a porta das ovelhas, e aí a gente já traz um paralelo com Jesus ser o pastor. Nós vamos falar que Ele também afirma que Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas quando nós vamos para a Bíblia, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver que é muito mais profundo do que simplesmente Ele ser a porta onde as ovelhas passam para ter uma segurança, a porta do pasto, a porta do aprisco. Não, é muito mais do que isso. E aí quando nós estudamos a palavra de Deus, e essa semana foi uma semana um tanto quanto corrida, mas também uma semana onde Deus trouxe tantas coisas no meu coração. Por quê? Porque quando esses dias nós falamos sobre Neemias, lembram? Neemias, o restaurador, restaurou os muros da cidade, e o tema da ministração foi até chamados para restaurar. Foi no último final de semana do mês passado. Eu estava estudando sobre isso, eu falei: Senhor, me dá a revelação do que o Senhor quer falar sobre o Senhor ser porta das ovelhas, porque acaba sendo um pouco vago quando nós não entendemos o porquê que Jesus diz que Ele é a porta das ovelhas. E quando nós ministramos sobre Neemias, o nosso foco era o quê? Falar sobre os muros que foram restaurados. Só que em Israel, além dos muros, existem 12 portas, e essas 12 portas, todas elas têm um nome. E a primeira porta que é citada em Neemias, lá no capítulo 3, versículo 1, queria que você acompanhasse a minha leitura aqui, é a porta das ovelhas. Lá em Neemias capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver que Neemias, ele cita a primeira porta que foi restaurada. Olha o que diz o texto: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Ananeel. Interessante. A cidade de Israel, como eu disse, tinha 12 portas. Só para o conhecimento dos irmãos, eu vou citar as portas aqui. A primeira que nós já falamos, que é a porta das ovelhas. Todas as portas tinham nomes: porta do peixe, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta de Eliasabe, porta dos cavalos, portas da guarda, porta do judiciário, porta do oriente, porta de Efraim e porta do ângulo.
É interessante que Jesus diz que Ele é a porta das ovelhas. Então, o significado de Jesus dizer isso vai muito além do que apenas das ovelhinhas que podem entrar para o aprisco por uma porta. Não, quando Jesus diz isso, Ele conhecia o contexto, e Ele falava para os israelitas, eles sabiam o que significava a porta das ovelhas. A porta das ovelhas não era um lugar qualquer. A porta das ovelhas era muito importante. No texto de Neemias nós vemos que foi a primeira porta a ser restaurada. Jesus é a porta que restaurou o nosso acesso ao Pai novamente. Através de Jesus nós tivemos acesso novamente à vida com Deus e à liberdade em Deus. A porta das ovelhas, anteriormente, ela era chamada pelos israelitas da porta do gado, e simboliza algo muito interessante, simboliza consagração e misericórdia. Por isso que mais tarde ela foi chamada de porta das ovelhas. Ela ficava próxima do templo e do tanque de Betesda. Por esta porta, olha só que interessante, passavam ou nela permaneciam os animais que deveriam ser oferecidos como sacrifício pelos pecados do povo, de acordo com as exigências da lei de Moisés. Então olha só que interessante, Jesus disse que Ele é a porta por onde passam as ovelhas. Jesus disse que Ele é a porta, e nessa porta passavam o que? Os animais que iriam ser sacrificados e oferecidos pelo pecado do povo. Percebe como é muito mais profundo que apenas a porta das ovelhas? E eu falei, Jesus, que maravilhoso é isso. E eu quero falar um pouco sobre isso com os irmãos, porque a porta das ovelhas era chamada também de porta da misericórdia, como eu disse. Todas as pessoas que estavam em pecados ou que haviam cometido pecado tinham que entrar por aquela porta para sacrificar o seu animal em favor do seu pecado. Para as festas, você poderia ir por qualquer das 12 portas, mas se você fosse oferecer um animal pelo seu pecado, os irmãos lembram, nós já falamos sobre isso já em outra oportunidade. Jesus não tinha vindo, não havia graça, Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas antes disso, o povo de Israel, sempre que cometia algum pecado, eles tinham que sacrificar um animal. Havia um tempo determinado para isso, mas ele tinha que vir lá com a sua ovelha, com o seu boi, com a sua vaca, com o seu pássaro. Alguma coisa ele tinha que vir e sacrificar. E todo mundo que fosse oferecer sacrifício pelo pecado tinha que passar justamente pela porta das ovelhas. Não tinha como você passar por outra porta. Percebe que as coisas começam a fazer mais sentido quando nós entendemos Jesus falando, eu sou a porta das ovelhas? Ou seja, todo pecador tem que passar por mim, e se você passar por mim, você vai encontrar a salvação, achará pastagem, entrará e sairá, ou seja, terá liberdade. Então eu queria falar um pouco sobre isso com os irmãos. Deus falou muitas coisas no meu coração, eu espero ter condições de transmitir aos irmãos. E todo mundo conhece uma porta, né? Quando você fala em porta, já vem logo a imagem de uma porta na sua mente, né? E para que serve a porta, né? A porta serve de passagem. Eu procurei o significado literal desta palavra. A porta simboliza a passagem entre duas situações, ou dois mundos, o conhecido e o desconhecido. Tem assim o caráter de revelar algo. Quando alguém diz as portas da morte, por exemplo, portanto quer dizer que essa pessoa está prestes a conhecer a morte ou a morrer. Quando se diz que uma porta se abre, muitas vezes significa o quê? Uma nova oportunidade para algo que pode também sinalizar uma nova etapa da vida. Uma porta que se fecha, no entanto, por sua vez, significa recusa, negação ou rejeição, o que pode também sinalizar o término de uma etapa. Interessante, nós, no decorrer das nossas vidas, nós iremos passar por várias portas. Seja ela de forma literal, uma porta, seja de madeira, de vidro, ou seja por situações e fases da nossa vida. Por quantas portas você já passou que mudaram a sua vida? Porque a porta tem o sentido de mudar o ambiente, não é? Você coloca uma porta entre a sala e os quartos da sua casa, entre a sala e a cozinha, entre a sala e a área de fora. Então as portas não tem o porquê ter uma porta se o ambiente vai continuar o mesmo, não é mesmo? Para que você vai colocar uma porta se vai ser o mesmo ambiente do outro lado? Você coloca uma porta, desse lado tem sofá e do outro lado tem sofá. Para que a porta? Então não tem sentido. A porta sempre é para fazer com que você passe para um outro momento. E muitas vezes nós passamos por vários momentos na nossa vida. Existem portas, tem um louvor um pouco mais antigo, e
e às vezes a gente até canta na célula, que diz, né, que umas portas se abrem aqui, outras portas se abrem ali, e nós precisamos aprender do Senhor para passar pelas portas. E eu tenho certeza que assim como eu já passei por algumas portas, nesse pouco tempo de vida que eu tenho, alguns irmãos que são mais velhos já passaram por muito mais portas do que eu, e outros que são mais novos ainda passarão por muitas portas. As portas fazem parte da nossa vida, e é interessante que nós escolhemos as portas pelas quais nós iremos passar. Às vezes as pessoas querem empurrar você para dentro de uma porta, mas você tem um livre-arbítrio, você só entra na porta se você quiser. E a porta sempre vai significar para nós um momento novo, uma nova etapa da nossa vida. Nós estaremos agora passando por uma porta, nós estaremos entrando numa nova fase da nossa igreja, em um novo lugar, em um novo tempo, novos desafios, muito mais trabalho, como foi falado a semana passada. Mas Deus, Ele abriu a porta, e cabe a nós passarmos ou não pela porta. E quando Jesus diz que Ele é a porta das ovelhas, Ele está querendo dizer que nós podemos passar por Ele e termos salvação, liberdade e muitas outras coisas. E lendo o texto de João, os irmãos que leram João, como nós falamos, você vai ver que Jesus, Ele esteve também próximo à porta das ovelhas. E esse texto fala muito ao meu coração. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 5, do versículo 1 ao 14, por favor. João capítulo 5, do 1 ao 14. Como nós falamos, essa porta era chamada Porta da Misericórdia. E acontece algo, um acontecimento aqui muito interessante, que vai também trazer luz àquilo que Deus quer falar aos nossos corações. O texto diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumavam ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: um homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Olha só que interessante, irmãos. Conforme o texto que nós acabamos de ler, ao lado da porta das ovelhas, a porta da misericórdia, havia um tanque chamado Betesda, e ele tinha alguns pavimentos, e ali acontecia algo interessante, acontecia milagres. Quando a Bíblia diz, eu fiquei pensando nisso, que um anjo descia de tempo em tempo, não fala o tempo, então gerava isso uma expectativa no coração das pessoas. Imagine, quando que o anjo vai descer e movimentar as águas? Mas a Bíblia diz que de tempo em tempo o anjo descia e movimentava as águas, e quem estivesse perto ali, na beirando o rio, o tanque, a água tocava na pessoa, a pessoa era curada. Pertinho da porta das ovelhas, a porta da misericórdia. E havia ali 3 festas especiais que os judeus celebravam: a festa da Páscoa, do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. A Bíblia não diz qual foi essa festa, mas diz que numa dessas festas Jesus entrou por aquela porta das ovelhas e ficou vendo aquela situação. Jesus poderia ter entrado por qualquer outra porta naquele dia, mas ele escolheu porque ele não tinha pecado.
mas ele escolheu entrar pela porta onde entravam os pecadores e aqueles que tinham alguma necessidade. Todas as pessoas que tinham necessidade por causa do tanque que ficava próximo, também entravam pela porta das ovelhas e ficava lá perto. A Bíblia, conforme nós lemos, diz que o tanque era pertinho da porta. E Jesus, ao ver toda aquela situação, ele percebeu algo. Jesus, ele percebeu que havia um homem que estava ali, que precisava de um milagre. Só que ele não conseguia chegar ao seu milagre. Nós falamos na semana passada que Jesus curou um cego sem ao menos ele pedir para ser curado. Este homem, que era paralítico há 32 anos, ele também não chegou a pedir para Jesus curar ele. Claro que Jesus viu a necessidade dele. Jesus viu, perto daquele tanque só ficava alguém que tinha alguma enfermidade. E é interessante que Jesus chegou a ele e perguntou para ele: você quer ser curado? Muitas das pessoas que entravam por ali, com certeza queriam ser curadas. Parece que é uma pergunta óbvia de Jesus perguntar para alguém que está perto de um lugar de milagre se ele quer ser curado. Mas só que Jesus fez essa pergunta para ele e ele se oferece a curar. Ele diz aqui no versículo 6: quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Será que não é evidente que alguém que está enfermo quer ser curado? Parece que sim, mas muitas vezes não é. Por quê? Existem pessoas que não querem ser curadas. Existem pessoas que acabam se acostumando com a situação, se acostumam em reclamar, se acostumam em choramingar das coisas. Então é óbvio que parece que a pessoa quer ser curada, mas para Jesus isso tinha que ficar claro. Jesus queria que aquele homem primeiro entendesse a situação dele, mas que também ele falasse com a boca dele, porque muitas vezes nós falamos: Senhor, o Senhor sabe da minha situação. Jesus sabe, mas você precisa falar para Jesus o que você quer. Existem pessoas que não querem ser curadas, porque senão vão ter que tomar uma atitude. Por exemplo, se eu for liberto disso, agora eu vou ter que tomar uma nova postura, então é melhor eu não ser liberto. Se Deus me abrir a porta de emprego, eu vou ter que trabalhar todo dia, então é melhor eu depender das pessoas. Isso não acontece, isso acontece, irmão. Tem pessoas que estão acostumadas com isso. Aquele homem, quando Jesus falou: você quer ser curado? O que ele falou? Primeira coisa: eu quero, Senhor. Só que não tem ninguém que me leve lá perto. Ele já tinha logo uma desculpa na ponta da língua. Por quê? Porque não conseguia chegar. Mas a atitude dele chegou. Jesus conhecia a história dele e a atitude dele de falar: Senhor, eu quero ser curado. Naquele momento ele recebeu um milagre. Mas eu quero falar mais algumas coisas sobre a pessoa que precisa ser curado e não quer ser curado. Às vezes parece que quer, mas não quer. Às vezes nós vemos no nosso meio pessoas que falam: não, eu quero que meu marido se converta. Mas na verdade não quer tanto, porque se o marido se converter de verdade, ela vai ter um problema, porque o marido vai saber quem é ela e aí vai ter um problema. Da mesma forma o marido: eu quero que minha mulher se converta, mas se a mulher se converter mesmo, o marido está perdido, porque às vezes ele não tem compromisso, ele não leva as coisas de Deus a sério, e quando a pessoa se converte, ela vai falar: mas você não é crente? Então nós precisamos avaliar: será que realmente nós queremos que Deus faça algo diferente na nossa vida? Quando aquele homem diz: Jesus, não tenho ninguém por mim, Jesus se apresenta como quem? Como alguém que é por ele. Jesus é por nós. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando Jesus se apresenta e fala: eu vou te curar, aquele homem recebe um milagre instantaneamente. Não precisou a água bater nele, porque naquele momento ele estava do lado daquele que é a porta das ovelhas, a verdadeira porta das ovelhas. Jesus é aquele que é a porta da misericórdia. Aquele que entrar por ele vai receber tudo que necessita. O mesmo Jesus que curou aquele paralítico, ele está no nosso meio hoje. E da mesma forma ele pergunta para nós: será que nós queremos ser curados? A Bíblia diz que aquele homem havia 38 anos que ele estava paralítico. E muitas vezes o tempo
quer apagar ou quer tirar o nosso desejo de receber algo de Deus. Já faz tanto tempo, já pedi tanto. Ele podia ter desistido, irmãos. Eu fiquei pensando nessa semana. Aquele paralítico podia falar: não, Jesus, não quero não. Ele nem sabia que era Jesus. Ele nem sabia que Jesus tinha o poder para curá-lo. Ele podia ter falado: não, não quero não, já desisti. Quantas vezes você fala que já desistiu? Não, eu já desisti. 38 anos, irmãos. E aquele homem ainda tinha um desejo no coração de ser curado. Quanto tempo faz que você está lutando por algo? E às vezes você já desistiu. Já parou de orar, já parou de jejuar, já parou de acreditar e ter fé que Deus pode fazer. E quando eu li isso e fiquei pensando nisso, 38 anos. Não sendo 38 dias, nem 38 meses, 38 anos. E quando foi perguntado para ele falou: eu quero. Eu quero. Então Jesus pergunta para nós hoje também: você quer ser curado ou você já desistiu? Você quer receber a bênção ou você já desistiu? Você quer que o seu familiar seja salvo ou você já desistiu disso? Você quer que seus amigos sejam libertos ou você já desistiu? Jesus é a porta das ovelhas. Aquele que passar por ele achará pastagem. O tempo tem feito muitas pessoas desistir de lutar. Muitas pessoas pensam: mas nada acontece, pastor. Passa ano, vem ano, entra ano. A gente sempre ouve isso, né? Entra ano, sai ano e nada muda. Daqui a pouco nós estamos no final do ano de novo. E parece que as coisas não mudam. Mas só que Deus está vendo. Deus conhecia aquele paralítico. Deus sabia quem era ele. Jesus se apresentou para ele para demonstrar que o conhecia e que podia curá-lo. Muitas pessoas deixam de servir a Deus porque acham que Deus não resolveu as coisas no tempo. Muitas pessoas desistem do milagre porque acham que não dá mais. Mas não foi o caso daquele homem. E eu queria que você parasse e refletisse sobre isso. E é interessante que quando Jesus encontra novamente aquele homem, o que ele fala para aquele homem no versículo 14? Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Olha só que interessante. Jesus diz para ele: você acabou de passar pela porta das ovelhas, não entre em outra porta mais. Não entre mais na porta do pecado, porque existe uma porta do pecado onde muitos têm entrado. Muitas pessoas, ao invés de entrar pela porta das ovelhas, têm entrado pela porta do pecado. E Jesus disse para aquele homem que ele estava daquela forma. Por quê? Porque ele tinha pecado. Eu não sei o que ele tinha feito, mas algo tinha acontecido. E Jesus disse para ele: você está curado, mas não entra mais pela porta do pecado não. Eu te curei, agora você tem acesso à porta das ovelhas. Isso é muito sério, irmãos, porque a porta que é Jesus, ela deve ser passada por nós, e ela deve ser a nossa única porta a partir desse momento. Jesus lá em João 10:9 ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus é o eu sou. E ele diz 3 coisas interessantes nesse verso 9. Primeira coisa que Jesus diz: será salvo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Ele é a porta que nos traz salvação. Jesus disse em outra oportunidade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aqueles que aceitam Jesus como a porta são salvos. Ele é a porta da salvação, Ele é o caminho. E Ele afirma isso aqui no texto: eu sou a porta. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. E aí Jesus diz outra coisa interessante: entrará e sairá. O que isso significa? Quando nós entramos pela porta das ovelhas, nós temos liberdade. Tem portas que quando você entra, ela se fecha. Sabe, tem portas que elas não abrem dos dois lados, né? Só abre de um lado. Por exemplo, na minha empresa, no corredor da minha sala, você só consegue abrir a porta por dentro. Por fora ninguém abre. Ou seja, se alguém abrir a porta, eu consigo entrar, mas se tiver alguém lá fora, tem que bater para outra pessoa entrar. E tem muitas portas na nossa vida que você não consegue, depois que você entrou sozinho, sair dela. Só que Jesus, ele diz que Ele é a porta que te traz liberdade. Você, a partir do momento que você entrar pela porta que é Jesus, você tem a liberdade de entrar e sair.
Porque Jesus veio para nos dar liberdade. Lá em Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, quando nós entramos na porta que é Jesus, que é a porta das ovelhas, a verdadeira, Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, você tem liberdade. E se você não tem tido liberdade para viver uma vida em abundância, é porque você não tem entrado pela porta certa. Jesus é a porta que nos dá liberdade. Como Ele diz: entraremos e sairemos. E aí Ele diz outra coisa: acharemos pastagem. Aquele que conhece Jesus jamais terá falta. Jesus é aquele que supre todas as necessidades. Qual é a necessidade da ovelha? O pasto. Por quê? O pasto nos fala sobre o quê? Sobre o alimento, sobre a provisão para elas. E Jesus diz que Ele, se nós entrarmos por Ele, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então olha só que interessante. Além de sermos salvos, além de termos liberdade, Jesus nos garante que se nós entrarmos pela porta, que é Ele, pela porta das ovelhas, nós nunca mais teremos falta de nada. Entraremos, sairemos e encontraremos pastagem. Como eu disse, o mundo, ele pode nos apresentar várias portas. Portas que muitas vezes parecem que são boas. Como a Bíblia diz, há caminhos que parecem bons, só que o final deles é a morte. Quando nós vamos estudar a palavra, a porta das ovelhas ela era pequena. Ela não era uma porta igual às outras. As outras portas, elas eram muito grandes. Mas a porta da ovelha é pequena. Por quê? Você tinha dificuldade, você tinha que se abaixar para passar. Por quê? Para que você reconheça que o Senhor é o Rei, é o Senhor. A outra coisa muito interessante da porta das ovelhas, todas as portas citadas em Neemias, elas tinham travas e ferrolhos, tinham fechadura. A porta das ovelhas não. Por quê? Ninguém entra obrigado e ninguém fica obrigado dentro da porta das ovelhas. Você poderia entrar e sair. Todas as outras portas, se você ler lá no livro de Neemias, você vai ver, elas tinham fechaduras, tinham ferrolhos. O texto diz: e foram restauradas as portas e os seus ferrolhos. Mas a porta das ovelhas não é citado isso. A porta das ovelhas é um lugar de liberdade. Em Jesus nós temos liberdade. Quais portas você tem entrado na sua vida? Será que você tem entrado pela porta das ovelhas? Ou você tem escolhido outras portas? Porque como eu disse, irmão, nós podemos entrar por qualquer porta. As portas estão abertas. O mundo te oferece muitas portas que estão escancaradas. Portas que parecem até muitas vezes a saída para a sua vida. A saída para você fugir dos problemas. Mas só que você não encontra em nenhuma outra porta salvação, nem liberdade e nem provisão. O que Jesus está querendo nos apresentar aqui como porta das ovelhas é isso: salvação, liberdade e provisão. Nós precisamos tomar posse desta porta. Essa deve ser a porta da nossa vida. Você não precisa de outra porta. Nós só precisamos entrar pela porta das ovelhas. Às vezes nós estamos muito preocupados: por onde eu vou? O que eu vou fazer? Mas eu te digo nesta manhã: entre pela porta das ovelhas todo dia. Sabe por quê? Porque não é um momento só que você entra pela porta das ovelhas. Todos os dias que você faz uma escolha, você está escolhendo a porta das ovelhas ou outra porta. Porque o texto diz que você entrará e sairá. Então a porta das ovelhas não é um lugar que você fica lá. É um lugar que você faz uma escolha. E amanhã você vai ter que escolher de novo, entrar por ela ou não. Deus te dá a liberdade. Ele não é um Deus tirano. Ele não é um Deus que quer te oprimir. Ele te dá a liberdade. Você entra pela porta e sai dela o tempo todo, assim como você quiser. Mas saiba que sempre que você escolher a porta da ovelha, você vai estar escolhendo salvação, liberdade e provisão para a sua vida. Ele é a provisão. Ele é a porta das ovelhas. Percebe que quando nós entendemos o significado das portas das ovelhas, faz muito mais sentido nós ouvirmos Jesus dizer: eu sou a porta das ovelhas. Jesus não estava falando apenas algo simples. Jesus estava dizendo que se nós entrarmos por essa porta, nós teremos tudo. Nós teremos cura, nós teremos liberdade, nós teremos tudo que nós necessitamos. Jesus se apresentou para aquele paralítico: o que você quer? Você quer ser curado? Eu sou a porta. Deus poderoso. Jesus é a porta das ovelhas que está aqui hoje.
E não importa a sua situação, não importa o que você tem passado. Se você tem uma enfermidade hoje, Jesus diz: eu sou a porta. E se você passar por essa porta hoje, Jesus pode te curar. Isso eu não estou dizendo de você entregar a sua vida para Jesus. Pelo que eu entendo e vejo aqui, todos nós, ou grande parte, já entregou a sua vida. Mas entregar a vida para Jesus não é o suficiente. Nós precisamos passar todos os dias pela porta da ovelha. Sempre que você tiver uma necessidade, entre pela porta da ovelha. Jesus é a porta que quer te satisfazer, que quer trazer cura, quer trazer liberdade, quer trazer provisão para a sua vida. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é a porta que nós precisamos. Quando eu estava lendo sobre isso, pensando sobre esse texto, como é maravilhoso nós sabermos que nós temos um Deus que, além de ser o nosso Pai, que nos protege, que nos guarda, Ele também é a porta para as nossas vidas. Quantas portas nós temos entrado, como eu disse, quantas escolhas nós temos feito. Mas hoje Jesus quer se apresentar para você como a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Quantas vezes você tem pensado que a porta está fechada para você? Fala, a porta está fechada, eu não consigo. Sabe, as portas estão abertas. As portas estão abertas. Talvez ela está até encostada, mas é só você empurrar. Só você empurrar que ela vai se abrir. Como essas portas, né? Nós estamos atrás de uma dessas portas anti-pânico que eles chamam. Essa porta aqui, ela tem duas travas que são até grandes. Quem olha assim pensa que ela está fechada, mas só de você empurrar ela já se abre. Jesus é essa porta. Só de você chegar ela já se abre. E Ele está à sua disposição. Ele está à tua disposição. Eu não sei qual é a sua necessidade nesta manhã, mas Jesus é a porta para a sua necessidade. Ele é a porta. E se você entrar por Ele, você vai receber o seu milagre. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Deus colocou algo no meu coração. Aquele que é a porta das ovelhas. Aquele que vê pessoas que estão próximas. Queria que você imaginasse a situação daquelas pessoas. Porque não era só aquele paralítico que estava lá com dificuldades. Muitas pessoas estavam com dificuldades naquele lugar. A Bíblia diz que muitas pessoas estavam ali perto daquele tanque. Mas eles não tinham noção de que eles estavam perto da verdadeira porta. A verdadeira porta estava perto deles. Eles não tinham reconhecido ainda. Talvez muitos deles nem chegaram a reconhecer. Muitas vezes nós não percebemos a oportunidade. Talvez se Jesus não chegasse naquele homem e falasse: ei, eu estou aqui, eu sou a porta, você quer ser curado? Aquele homem também não tinha recebido. Mas Jesus, Ele chamou a atenção daquele homem: olha aqui, eu estou aqui, eu sou a porta. Pega a sua maca, levanta e anda. Muitas vezes nós estamos perto da porta, mas nós achamos que nós não vamos conseguir. Nós nos acostumamos. Como eu digo, muitas vezes nós falamos: essa minha enfermidade, essa minha dor na perna, essa minha dor nas costas. E aí nós tomamos posse da enfermidade para nós. Essa minha dor de cabeça. Essa semana eu falei: Senhor, eu tomo posse da minha cura em nome de Jesus. Nós tivemos uma reunião de líderes onde eu tinha naquele dia quase desmaiado dentro do olho, tanta dor de cabeça, passado muito mal. Nós chegamos aqui e eu estava muito mal, mas nós precisávamos fazer a reunião, tivemos a reunião e os irmãos no final oraram por mim. Eu falei: Senhor, eu tomo posse da minha cura. Irmão, depois daquele dia eu nunca mais tive dor de cabeça. Eu falei: Senhor, eu vou entrar pela porta das ovelhas todo dia. Todo dia de manhã eu acordo
cabeça, mas as dores de cabeça que eu sentia, em nome de Jesus eu não sinto mais. Porque eu escolhi entrar pela porta. O Senhor, que é a porta das ovelhas, Ele está aqui hoje. Eu quero orar por você que tem alguma enfermidade, porque a porta das ovelhas está aqui. Eu quero que você venha aqui à frente com fé. A porta das ovelhas está aqui. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Você pode ser curado hoje. O Senhor está aqui. Eu não sei qual é a sua enfermidade. Perto daquele tanque existiam muitas pessoas enfermas, muitas pessoas com problemas grandes, pequenos. Aquele homem era um paralítico há 38 anos. Mas Jesus foi à porta. Jesus chegou nele e falou: eu quero te curar. Esse é o nosso Jesus. O Jesus que cura não porque nós merecemos, mas porque Ele é a porta das ovelhas. Oh, aleluia, venha, não fique no seu lugar, tenha fé, Ele pode te curar. Venha para frente, por favor. Ele é a porta. Então nós vamos louvar enquanto a igreja louva. Eu quero orar pelos irmãos, pelas irmãs. Senhor, que a porta das ovelhas está aqui. Você pode entrar por essa porta hoje. Você pode ser curado. Eu vou orar, eu vou impor as mãos sobre todos vocês, porque foi essa direção que Deus me deu. Então não importa se você é líder ou não, se você é auxiliar, se você tem a sua enfermidade, vem até a frente. Jesus quer te curar. A porta das ovelhas está aqui. Oh, igreja, você vai começar a adorar ao Senhor. Se você não tem nenhuma enfermidade, comece a profetizar a cura sobre nós, Senhor. A porta das ovelhas está aqui. Aquele que é a porta, que tem poder para curar. Não há limites, não há restrições para o teu poder, amém?
Quero que você que recebeu a oração, tome posse da sua cura em nome de Jesus. Eu quero que você testemunhe, nós vamos dar oportunidades. Eu quero que você peça a oportunidade, pastor. Eu tinha dor e não tenho mais. Eu quero testemunhar na igreja. Que o Senhor vai curar. Eu creio que o Senhor curou muitas pessoas nessa manhã, amém? Glória a Deus. Deus possa abençoar as nossas vidas. Feche seus olhos. Pai amado, Deus de poder, Pai eterno, pelo teu amor incondicional, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, e através das doces consolações do Espírito Santo de Deus, o Senhor venha nos trazer vitória. Abençoe o restante do nosso dia. Abençoe a nossa semana que está se iniciando hoje. Possamos ter uma tarde abençoada, livres de todo acidente, de todo mal. Renova as nossas forças neste dia, Senhor, e que nós possamos, Senhor amado, desfrutar, entrar pela porta das ovelhas todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento esse irmão com bastante alegria. Tenha um ótimo domingo. Nós